Boa noite, povo de Deus. É uma alegria estar aqui hoje. Eu passei a semana inteira rezando e o governo de Deus hoje vai ser grande nesse lugar. Eu já vou te convidar você a pegar a sua Bíblia lá em Mateus 11:28. Enquanto isso, eu vou me apresentando. E vou falar para você, eu estou bem nervosa, mas nada vai impedir aquilo que o Espírito Santo vai fazer. Eu me chamo Luciana Maria, eu tenho 32 anos, eu sou membro da comunidade Gerados pela Imaculada, eu sou mãe de uma princesa, tá ali, gente, com o braço quebrado, olha o preço que eu paguei. E assim, estou muito feliz mesmo, assim, de falar daquilo que Deus fez sobre a minha vida. E lá em Mateus 11:28 ele diz assim: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, receberei a minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijo na sua Bíblia. Gente, Jesus ele vem falar para nós de pessoas que carregam fardos, de pessoas que vivem aflição, de pessoas que ficam desesperadas. E nós vivemos esse desespero à procura de um alívio. E a gente procura em bares, em bebidas, e homens. E muitas das vezes Deus vem e Ele vem falar para nós: vinde a mim. Mas Ele não vem falar: vinde a mim os que estão alegres, os aflitos, os perfeitos. Ele está falando: vinde a mim, vós que estáis cansados. E nesta noite Ele vem falar para mim e para você: vinde a mim. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando Ele me encontrou, eu era um lixo. Eu nasci na Bahia, eu sempre morei com os meus pais. E minha relação com meu pai foi uma das piores que eu vivi. Eu via meu pai trair a minha mãe. E a maioria dos erros nossos é fazer aquilo que as pessoas machucam, que a gente quer fazer achando que está fazendo certo, achando que está fazendo uma coisa boa, mas na verdade a gente só está errando. E eu via meu pai sair e não voltar mais. E eu comecei a fazer a mesma coisa que meu pai. Eu comecei a sair, eu comecei a beber. E com 13 anos eu perdi minha virgindade no estrupo. E eu só percebi que dentro da comunidade, ali eu não tive amor. A minha afetividade ficou desregrada. Eu comecei a sair, eu comecei a me relacionar com um homem casado. E uma dessas saídas eu acabei engravidando. E eu pensei: vai dar ruim. Porque o meu pai ele sempre falou para mim: se eu engravidasse dentro de casa, que ele me colocaria na rua. Sabe o que eu fiz? Eu escondi minha gravidez. E quando eu fui falar para o pai da minha filha, ele pediu que eu fizesse um aborto. E eu confesso para vocês que na hora eu aceitei. Porque ali havia um desespero, ali havia um medo. E por graça de Deus eu não fiz esse aborto. Eu resolvi ficar com a minha filha e criar ela sozinha. Eu lembro que a minha mãe ela chegava no quarto e ela trazia comida para mim comer, porque eu tinha medo do meu pai. Então eu ficava naquele quarto escondido. Isso foi os 9 meses, eu vivi nesse aflito, nesse fardo
escondida. Porque era menina pobre, não tinha dinheiro. E quando a Amy nasceu, a enfermeira ela perguntou para mim a bolsa da criança. E eu não tinha roupa para vestir na Amy. Mas Deus, Ele é demais. Naquele quarto havia uma mulher que tinha um filho homem, ela tinha acabado de nascer a criança. E ela me deu um macacão azul. Foi a primeira roupinha que eu vesti da minha filha. E eu voltei para casa e eu comecei a conflito com meu pai. Ele falou para mim: você vai casar. E não é que meu pai foi ruim, é porque ele queria o melhor para mim. Hoje eu me falo com certeza que meu pai queria o melhor para mim. Mas eu, na minha rebeldia, achava que não era. Eu falei para ele: não vou casar, eu vou embora. E aí, eu peguei a minha filha. Eu vim para o interior de São Paulo, achei que as coisas iam tudo bem. E vocês sabem, morar na casa de parente com filho, muitas vezes não dá certo. E um desses momentos eu entrei numa briga e ele passou a faca no meu pescoço. E mais uma vez Deus estava ali para colocar a mão no lixo. A faca estava do lado, ao contrário. A faca não cortou o meu pescoço. E mais uma vez havia um desespero. Eu catei a Amy desesperada, liguei com uma colega minha, entreguei a minha filha para ela. E eu fui para a rua. Eu não tinha onde ficar. E eu fiquei 5 dias na rua. E foi o pior momento de que eu vivi na minha vida. Eu não tinha comida para comer, eu comia lixo da rua. E no momento de desespero, de tanta aflição, eu queria um alívio, eu queria encontrar um lugar. Eu não encontrava esse lugar, eu comecei a sair. Mas naquele momento eu tinha muita saudade da minha filha. E muitas das vezes, eu não acabei me jogando dentro do rio que tem João, quem conhece já não sabe, porque eu lembrava que eu tinha ainda para cuidar. E aí o meu irmão ficou sabendo, ele me buscou em Jaú. Eu vim para Araraquara e eu achei que as coisas iam melhorar, achei que agora eu ia me encontrar. Mas eu não me encontrei. Eu morei na casa do meu irmão, com 12 pessoas. Ali havia brigas, drogas. O relacionamento com meu irmão não foi bom, e que eu não aceitava as coisas erradas dentro de casa. Eu decidi pegar e morar sozinha com ele. E mais uma vez eu achei que ia dar tudo certo. Mas não deu. Eu comecei a morar sozinha. E aquilo era um desespero dentro do meu coração. E muitas vezes eu entrei dentro do meu quarto, peguei uma faca e falei para mim: não dá mais. Eu saía para os bairros, deixava ele sozinha. Mas a minha felicidade era só lá fora, porque dentro de casa era uma tristeza, agonia, medo. E não foi uma nem 2 vezes que eu tentei tirar minha vida. E todas as vezes a Amy batia na porta e falava para mim: vai dar certo, mãe. A Amy, ela muitas das vezes me carregou nas costas. E quando a Amy nasceu, eu falei que a Amy era um fardo na minha vida. Na verdade, era a Amy carregando meu tempo inteiro. Era uma criança, ela não brincava. Era uma criança que estava com medo, com traumas. Uma criança que acabou entrando numa depressão. E eu continuava nas baladas, querendo achar o melhor para ela, querendo dar um futuro melhor para ela. Mas esse futuro, eu vou falar para vocês, é só em Jesus. Não
tem outro lugar, não tem outro lugar. Você que é mãe, você sabe o que eu estou falando. Não tem outro lugar a não ser Jesus. E os dias foi passando e foi ficando cada vez pior. Aí eu abri a geladeira da minha casa e não tinha leite e nem comida. Eu vi a Amy perguntar para mim se não tinha comida e eu falei que não. Ali o desespero bateu mais ainda no meu coração. Eu falei, não vai ter jeito. Eu ia para o trabalho e muitas vezes eu pedi comida para trazer para ele, porque o dinheiro que eu ganhava era só para pagar o aluguel e muitas vezes eu ia passar. Eu sei de quantas vezes a Amy entrou em desespero e essa semana eu falando com ela e uma coisa assim que ela falou para mim, que muitas vezes ela tomava água para não falar para mim que ela tinha fome. Mas Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. Ele sempre tem algo melhor para nós, porque é no desespero que Deus vem. É na aflição que Deus vem. Quem está falando aqui, eu tenho toda a certeza disso, que é no desespero que Deus, Ele coloca a mão e tira você do lixo. E eu fiquei vendo, Senhor, por que aconteceu tudo isso comigo? E o que Jesus falava na minha oração é que Ele estava o tempo inteiro comigo. É que muitas vezes a gente não vê. A gente fica tão aflito, a gente fica tão no desespero e a gente não vê a mão de Deus. E quando eu perguntei para Jesus por que de tanto sofrimento, Ele o tempo inteiro estava comigo. Mas Ele sempre tem o melhor. Eu lembro que aconteceu um retiro e o Gé estava fazendo esse retiro. Lembra-me? E naquele retiro eu não queria ir, porque eu queria ir para uma balada, um barzinho que tinha perto da minha casa. E aí ele entrou em desespero, pedindo para mim levar ela. Eu falei, eu não vou levar, porque eu quero estar no bar, eu quero estar com as minhas amigas. Mas Deus, Ele sempre sabe aonde tocar. Aí ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e falou assim, mãe, me leva para brincar com as crianças. Porque ela não tinha criança para brincar, no sofrimento. Aí ele me colocava a cara na rua, porque eu tinha medo dela fugir. Como assim fugiu, né? Mas aquele momento ela olhou com um olhar de piedade. Eu tenho certeza que foi Jesus falando para mim, vai lá. Isso foi na sexta, no sábado, no domingo. E era o último, umas 11h20, o último momento daquele retiro. Eu levei a ele, mas nada me interessava estar ali. Eu entrei naquele portão. E aí a segurança estava assim, meio nem respondia para ele que nada me interessava estar lá. E a hora que eu cheguei naquele portão, aí ele já foi correndo brincar com as crianças. E eu fiquei na porta empurrada, assim, sem falar com ninguém. E eu lembro que tinha ele era bem legal. E ele estava ali, eu lembro que ele falava do testemunho do irmão dele. E naquele momento ele estava fazendo a ensinação dos tiros que o irmão dele levou. E a última palavra que ele falava assim, meu irmão levou 9 tiros. E eu cheguei, eu estava empurrada naquela porta, ele apontou o dedo para mim e falou assim, Deus pegou na sua mão e te trouxe aqui porque Ele te livrou da morte. O cara tá louco. Certeza que o cara tá louco. O Gé contou tudo para ele e ele me falava para mim. E quando eu virei para ir embora, teve uma pessoa que olhou para mim e falou assim, espera. Aquele momento, ele estava falando
tirar minha vida. Hoje, o André, ele é o meu fundador. Eu não conheci o André. Eu não sabia nem tão pouco quem era o André. Mas Deus, Ele fez com que aquele homem, o Espírito Santo, fosse até ele e falasse para ele da minha vida. E de forma que ele foi falando, de forma que no meu coração, aquilo que estava fechado, parece que ele foi de repente. Eu comecei a chorar. O Gé olhou para minha cara e eu sei que era lágrima rápida, porque eu não queria que o Gé visse. O Gé me conhecia. E ele foi falando. Ele foi falando de quanto Deus me ama. Eu lembro que eu caí nos pés da Nossa Senhora e falei: se esse homem estiver falando a verdade, nunca mais eu volto para o mundo. O retiro acabou, o homem foi embora, não sei quem era. Aí ele veio correndo e ela falou assim: mãe, o que aconteceu? Eu falei: não sei. Só que de uma coisa eu tenho certeza, que eu saí de lá tomada pelo Espírito Santo. Uma coisa eu vou falar para vocês hoje: se você estiver com o coração disposto a querer ficar com Deus, hoje vidas vão ser transformadas aqui nesse lugar. Porque não sou eu, é o Espírito Santo que vai mover aqui nesse lugar. Ele já se faz presente aqui. Ele já se mantém sobre esse lugar. Eu vejo famílias que vai ser adorada. E fala de uma mulher falando, o meu coração foi queimando. Porque tem pessoas que perguntaram para Deus por que tudo isso. E hoje, pelo poder do Espírito Santo, eu vou falar para você: é Ele que se faz presente sobre esse lugar. Não tem outra pessoa. É o Espírito Santo que vai te transformar. Assim como um dia Ele me transformou. E Deus sabe de todas as coisas. Deus, Ele move o caminho certo. Ele sabia, se eu ficasse só naquele retiro, eu não ia conseguir chegar. E eu frequentava o salão do Lelo. Lelo, eu te amo. Marisa, obrigada por tudo. Um dia eu cheguei, eles falaram assim: Luciana, você está diferente. Aí eu falei assim, eu contei toda a história para eles e eles falaram assim para mim: eu vou te levar num lugar. E eu já toda meio encarada, eu falei assim: então tá bom. Ele falou assim: se você gostar, você fica. Se você não gostar, você pode ir embora. Eu falei: tá bom. Era uma quarta-feira. Era um grupo de oração como esse aqui. Esse é Cenáculo da Rainha. Aquele de lá, que avança com uma hora. E eles me levaram e eu cheguei. Eu lembro que quem pregava era o Betinho, tá? E a hora que eu cheguei, eu me deparei com o André. Eu falei assim: foi ele que pregou para mim. Ele olhou para mim e riu. Ele falou assim: agora chegou sua hora. Eu falei: minha hora, mas por quê? Ele falou: fica vindo toda quarta-feira. Seja fiel. E eu fui fiel. Eu fui fiel àquele grupo. E cada quarta-feira que eu saía de lá, eu tinha a força de lutar aí fora com o mundo. Porque a gente sabe que o mundo aí fora não é fácil. Uma jovem que tinha arrebentado no mundo, viver lá fora é difícil. E eu fiquei toda quarta-feira. Eu trabalhava, eu levantava 4 horas da manhã todos os dias. E toda quarta-feira eu e a Ela estava sendo fiel ao grupo. Aí eu ia brincar com as crianças e eu ficava lá, mas eu já não era mais a mesma. E eu tenho certeza. Eu não estou falando de você vir aqui no grupo, eu estou falando de você ser fiel a Cristo. O grupo foi uma forma que Deus achou para me levar a encontrar cada vez mais Ele. Eu fui fiel àquele grupo. Eu conheci a comunidade. Eu quis fazer o vocacional. Eu entrei para a comunidade. Hoje eu sou comunidade de vida. E hoje também eu vou falar para vocês: eu sou feliz. Eu sei enquanto a Gerada Estrela Imaculada ela me transformou. Eu sei de quanto a Gerada Estrela Imaculada me colocou no trilho para mim ser a mulher que eu sou hoje. Se eu estou aqui, eles me formaram.
vezes eu bati na porta da Érica e ela não pai morrendo, ela me ajudou. Sabe para quê? Para mim falar para vocês que vale a pena seguir Jesus. Eu tinha todas as formas de dar errado. Eu tinha todas as formas de jogar tudo pro alto e querer o mundo lá fora. Mas Jesus não quis. Eu via Ele fazer a primeira comunhão. Nunca pensei que um dia Ele fazer a primeira comunhão. Eu cheguei na comunidade, eu nem conseguia sorrir, porque eu não tinha dente para sorrir. Hoje eu posso falar para vocês com toda autoridade. Hoje eu posso sorrir para vocês. Eu cheguei na comunidade destruída. Você lembra, mano? Eu tinha medo das pessoas. Eu não sabia nem sentar na mesa para comer, eu ia brincar com as crianças. Tão pouco me investi, tão pouco eu me senti amada pelas pessoas. Hoje, eu sou a pessoa mais amada. E aonde eu for, eu vou falar em quanto que Jesus me amou. E quanto que Jesus pegou na minha mão e me amou. Hoje, eu sou grata à comunidade porque eles me ajudaram. Seja grata à paróquia de vocês. Eu fiquei sabendo o dia que o André pegou para mim, o filho dele estava doente, ele pagou o preço por mim. E eu vou pagar o preço que for para mim falar para aquele povo lá fora em quanto que Jesus me transformou. Hoje sou eu que estou aqui, pode ser você. Pode ser você um dia que esteja aqui falando. E mesmo se não existir microfone e palco, faça uma vida lá fora. Mesmo ainda se você não tem um palco, vá lá e faz lá fora. Eu fiquei falando, Jesus, eu não preciso de palco, Jesus. Porque eu tenho muita vergonha. Mas de uma coisa eu tenho certeza: se não existisse aqui, eu vou falar lá fora de quanto que Jesus me ama. Eu sou pobre, gente. Sabe o que Deus fez comigo? Deu uma escola particular para ele estudar, no externato. Eu nunca sonhei que um dia uma filha minha ia estudar no externato. Aquele dia que o André conversou comigo, aí ela glorificou a Deus por isso. Eu fiz o mesmo erro que meu pai. E eu nunca tinha noção que eu ia ver a ele fazendo o que eu faço. E hoje eu ajoelho na minha cama para rezar minha oração íntima. E a Emily também faz oração íntima. E não é que a comunidade propõe, é que ela também precisa se encontrar com Deus. Ela não viu mais pelo lado, porque ela viu tanta coisa feia que eu fiz. Agora ela viu uma mulher querendo sessão. Agora ela viu uma mulher querendo sonhar no céu. E aí agora somos amigas. Nós duas deitas na cama e nós ficamos falando. Ai, você tem soberba, ai, você é isso. Eu nunca tive uma relação boa com ele. A minha relação era aquele papo lá atrás. De brigar, de não dar carinho. Hoje eu estou aprendendo na minha vida. De uma forma correta. Sabe por quê? Porque eu encontrei Jesus. E eu teria muitos motivos para levar ela para o lado contrário. Mas Jesus pegou na minha mão aquele dia e me mostrou que vale a pena seguir. Aquela criança que é para mim abortar, está ali.
E muitas vezes ela fala assim para mim: mãe, eu quero ter minha experiência com Jesus, porque eu não tenho ainda, uma criança. E eu fico sonhando com esse dia. Sabe, um dia eu vou estar aqui, sentada nesse lugar com você. E você vai estar aqui no palco pregando igual como eu estou hoje. Porque o sonho dela também é pregar. E eu vou ver minha filha pregar falando de Jesus. Tudo aquilo que ela passou. Mas que ela encontrou um Deus que mudou a vida da mãe dela e mudou a vida dela. O que falta é a gente bater na porta de Jesus com uma verdade todo o nosso coração. Eu sei que tem pessoas aqui que, de forma que eu fui falando, o coração foi perguntando: mas coitada, eu louvo a Deus todos os dias por passar por isso. Porque senão eu não estaria aqui. Hoje eu vejo as meninas todas felizes porque eu estou aqui, porque elas sabem que eu não queria estar aqui. Mas não é o meu querer. É o que Deus tem sobre esse lugar. É o que Deus tem sobre a vida de pessoas que estão aqui. Pessoas que estão descendo lágrimas. Essas lágrimas daí vai te levar à santidade. Pessoas que estão se perguntando: mas quando eu voltar em casa, o que vai acontecer? Fica tranquila. O Espírito Santo nessa noite ele vai fazer. Tem pessoas que querem se entregar inteiramente, mas ainda tem medo. Começa a bater na porta de Deus com a verdade. Eu quis ir embora também da comunidade. Eu planejei tudo para ir embora, estava tudo certinho. Mas Deus não queria. Deus, há 2 anos que eu bato na porta de Deus com toda a minha verdade. Eu brincava de buscar Deus. Hoje eu sonho com o céu. Eu sei que o céu é logo ali.